Bilionário finge ser cego para testar a jovem de rua. O que ela faz é inacreditável. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias inspiradoras. Se você gosta de relatos emocionantes sobre superação, empatia e segundas chances, já deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa de uma dose de esperança hoje. Era exatamente 9 horas da noite quando Marcelo Almeida saiu do prédio da sua empresa. Vestido em um terno impecável, ele caminhava com passos firmes, ignorando o burburinho da cidade ao seu redor. Seu motorista já o aguardava ao lado de um carro preto de luxo, mas Marcelo não tinha pressa. Preferia andar algumas quadras antes de mergulhar no silêncio confortável de sua mansão. Desde o trágico acidente de carro que tirou a vida de sua esposa e filha, sua vida havia se tornado uma sequência monótona de trabalho, reuniões e decisões importantes, sempre seguidas pela solidão. Não tinha família, não tinha amigos, apenas sua empresa e o dinheiro, que agora parecia não ter mais significado algum. Ao dobrar uma esquina, algo chamou sua atenção. Sentada na calçada, próxima a um semáforo, estava uma menina descalça. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, e seu cabelo longo e embaraçado caía sobre seus pequenos ombros. Ela abraçava as próprias pernas, como se quisesse desaparecer em meio ao caos da cidade. Ao seu lado, um copo de papel exibia algumas poucas moedas. Marcelo sentiu o peito apertar. Havia algo naquela imagem que parecia familiar demais. Quando a menina levantou o olhar, seus grandes olhos escuros encontraram os dele. Um arrepio percorreu sua espinha. Por um momento, ele viu o rosto de sua filha falecida naquela jovem abandonada. Balançou a cabeça, tentando afastar a sensação. Era absurdo. Não podia ser. Continuou andando, mas algo dentro dele não o deixou em paz. Parou a alguns metros de distância e olhou para trás. A menina ainda estava lá, com a mesma expressão perdida, como se já tivesse aceitado que ninguém a notaria. Nunca antes ele havia se permitido pensar em pessoas como ela. Nascerá em uma família privilegiada, nunca havia passado fome ou frio. Para ele, as ruas eram apenas o cenário da cidade que via da janela de seu escritório. Mas agora, aquela garota estava presa em sua mente. Uma ideia tomou conta dele. Precisava testá-la. Pegou sua carteira, aproximou-se lentamente, fingindo um tropeço, deixou-a cair no chão, espalhando algumas notas de dinheiro à mostra. A menina piscou, olhou para a carteira e depois para ele. Marcelo prendeu a respiração. Se ela pegasse a carteira e corresse, confirmaria o que ele sempre acreditou, que as pessoas só pensavam em si mesmas. Mas se ela devolvesse, talvez ainda houvesse bondade no mundo. A menina pegou a carteira com as duas mãos. Marcelo permaneceu imóvel, sem respirar. Viu seus dedos sujos tocarem o couro preto, seus olhos se arregalarem ao ver o dinheiro. Por um instante, ela pareceu dividida entre fugir e ficar. Contrariando todas as suas expectativas, a menina levantou-se, aproximou-se dele e tocou levemente seu braço. — Senhor, você deixou cair isso. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Marcelo a olhou, surpreso. Havia uma inocência em sua expressão que ele não conseguia entender. Não havia engano, nem nervosismo. Ela não sabia quem ele era. Não esperava nada em troca. Apenas devolveu a carteira porque era o certo a fazer. — Obrigado, disse ele, pegando de volta a carteira. A menina assentiu e voltou a se sentar na calçada. Marcelo guardou a carteira e, por um momento, pensou em seguir seu caminho, deixar tudo para trás. Mas não conseguiu. Pegou uma nota e a colocou no copo ao lado dela. Ela o olhou em silêncio, sem tocar o dinheiro de imediato. — Qual o seu nome? Perguntou Marcelo, surpreso com a própria pergunta. — Clara, respondeu ela, quase inaudível. — E seus pais? A menina baixou o olhar, o corpo enrijeceu. Permaneceu em silêncio, como se a pergunta causasse dor. — Não tenho, sussurrou. Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Agachou-se à sua frente e sustentou o olhar dela. — E onde você mora? — Na rua, respondeu simplesmente. Desde que o abrigo pegou fogo, estou sozinha. Marcelo franziu a testa. Um incêndio. Clara assentiu levemente, sua voz tremendo ao lembrar. Sim, uma noite, o fogo começou na cozinha. Acordamos com os gritos.
Todo mundo corria. Havia fumaça por toda parte. Uma das cuidadoras me levou para fora, mas depois disso, nunca mais a vi. Um calafrio percorreu Marcelo. Ninguém tentou te encontrar depois disso. Não sei, nos separaram. Disseram que viriam me buscar, mas ninguém veio. Ele engoliu seco. E o que aconteceu depois? Nos tiraram de lá. Os adultos disseram que alguém viria por nós, mas ninguém veio por mim. Clara abraçou as próprias pernas, seu olhar perdido no vazio. Marcelo sentiu algo quebrar dentro de si. Não sabia quanto tempo ficou ali, apenas olhando para ela, até que sentiu a primeira gota de chuva em sua mão. Olhou para o céu, agora escurecido, e percebeu que uma tempestade se aproximava. O vento soprava forte e as pessoas começavam a apressar o passo. Clara se abraçou, tremendo de frio. Marcelo se levantou. Não podia deixá-la ali. Não podia simplesmente virar as costas, se esquecer o que tinha acabado de ouvir. Você não pode ficar aqui, murmurou, olhando as gotas de chuva que começavam a cair. A menina não respondeu, apenas apertou os próprios joelhos com mais força. Marcelo suspirou. Não fazia ideia do que fazer. Nunca teve que se preocupar com outra pessoa antes. Pensou em chamar a polícia, em procurar um abrigo, mas a imagem dela sob a chuva o impediu. Olha, só por esta noite, disse, como se tentasse convencer a si mesmo. Você não pode dormir na rua com essa tempestade. Amanhã, a gente encontra uma solução. Clara o olhou com desconfiança. Você promete que não vai me levar para um orfanato. Marcelo assentiu. Eu prometo. Ela hesitou. Seus pequenos dedos se apertaram ao redor dos joelhos. A chuva agora caía com mais intensidade e o frio fazia seu corpo tremer. Para onde vamos? Perguntou, cautelosa. Marcelo a olhou nos olhos e respondeu com firmeza. Para minha casa. A chuva batia forte no teto do carro enquanto Marcelo dirigia. No banco de trás, Clara estava rígida, o olhar fixo na janela, como se tentasse memorizar cada rua pela qual passavam. Você não precisa ficar tão tensa, disse ele, sem desviar os olhos da estrada. Ninguém vai te machucar. A menina não respondeu, apenas abaixou um pouco a cabeça e apertou as mãos sobre o colo. Quando chegaram à casa de Marcelo, ela permaneceu imóvel no carro. Não parecia impressionada pela enorme mansão, mas sim desconfiada. Observou tudo com olhos atentos, como se procurasse uma armadilha. Vamos, disse Marcelo, saindo do veículo. Ela hesitou por um momento. Quase parecia considerar a ideia de fugir, mas a chuva caía forte demais e o frio a fazia tremer. Saiu do carro lentamente e o seguiu, passos curtos e cuidadosos até a porta. Quando entraram, o calor da casa os envolveu imediatamente. O ambiente era elegante, mas frio, como se ninguém realmente vivesse ali há muito tempo. As luzes eram suaves, os móveis impecáveis, mas não havia sinais de uma família. Clara permaneceu parada na entrada, seus pés molhados sobre o chão de mármore. Pode tirar os sapatos, disse Marcelo, deixando a chave sobre a mesa. Há roupas secas no banheiro, se quisesse trocar. Clara assentiu, mas não se moveu. Marcelo passou a mão pelo cabelo, sem saber como agir. Nunca precisou lidar com uma criança antes. Você está com fome? Ela hesitou e então assentiu levemente. Marcelo foi até a cozinha e começou a preparar algo. Não era um chefe, mas sabia o básico. Pegou pão, queijo e presunto na geladeira. Quando voltou à sala com um sanduíche num prato, viu que Clara ainda estava no mesmo lugar. Você pode se sentar, disse ele. A menina avançou com cautela e se acomodou na beirada do sofá, como se tivesse medo de sujá-lo. Pegou o sanduíche com as duas mãos e deu uma mordida pequena. Quantos anos você tem? Perguntou Marcelo, sentando-se em uma poltrona à sua frente. 7, respondeu sem levantar os olhos. E há quanto tempo você vive na rua? Ela engoliu antes de responder. Desde que o abrigo pegou fogo. Marcelo sentiu o peso daquelas palavras. Não conseguia imaginar uma criança sobrevivendo sozinha nas ruas por tanto tempo. Ninguém te procurou? Arriscou perguntar. O silêncio foi a única resposta. Marcelo não sabia o que dizer. Percebeu que não apenas lhe faltava experiência com crianças, mas também não sabia como falar com alguém que havia passado por tanto sofrimento.
Você não precisa se preocupar com nada esta noite, disse ele. Ao final, amanhã, a gente pensa no que fazer. Clara finalmente levantou o olhar. Você vai me levar para um orfanato. Marcelo soltou-a devagar. Eu não sei. Ela assentiu, baixando o olhar para o chão. Obrigada pela comida, murmurou. Ele a observou por um momento. Quis dizer algo mais, mas não encontrou as palavras certas. Vou te mostrar o seu quarto, disse por fim, levantando-se. Clara deixou o prato na mesa e o seguiu em silêncio. Quando entraram no quarto de hóspedes, ela ficou parada na porta. A cama era enorme, comparada a qualquer coisa que já tivesse visto antes. Os lençóis eram brancos e limpos. Havia um abajur ao lado da cama e uma janela com cortinas pesadas. Você pode dormir aqui, disse Marcelo. A menina entrou lentamente e passou a mão sobre a colcha, sentindo a textura suave sob os dedos. É bonito, sussurrou. Marcelo não soube o que responder. Descanse, disse apenas, antes de sair e fechar a porta. Ficou parado no corredor por um momento, ouvindo silêncio atrás da porta. Depois, foi para seu próprio quarto, sentindo algo estranho no peito. Pela primeira vez em anos, sua casa não parecia completamente vazia. Marcelo acordou cedo, não por costume, mas porque sua mente não havia descansado durante a noite. Clara não saíra de sua cabeça nem por um instante. Perguntava-se se ela teria dormido bem ou, pior, se teria fugido. Colocou um roupão e saiu silenciosamente pelo corredor. A porta do quarto de hóspedes ainda estava fechada. Ela continuava ali. Desceu até a cozinha e começou a preparar café. Enquanto a cafeteira borbulhava, ele se pegou relembrando sua própria infância. Nunca conhecera a escassez. Seu pai era um empresário rígido, mas sempre presente. Sua mãe o mimava, cuidava dele. Cresceu em uma casa cheia de regras, mas também de estabilidade. Clara não tinha nada disso. Pegou pão e ovos na geladeira. Não era um grande cozinheiro, mas podia fazer algo decente. Na sua memória, sua filha adorava ovos mexidos com queijo. A lembrança bateu forte, forçando a fechar os olhos por um segundo. Não podia se deixar levar agora. O som de passos leves tirou de seus pensamentos. Virou-se e viu Clara parada na entrada da cozinha. Pés descalços, cabelo desalinhado, olhos grandes e atentos. — Bom dia, disse ele. — Bom dia, respondeu ela, baixinho. — Dormiu bem? Ela deu de ombros. Não estou acostumada a camas grandes. Marcelo notou a incomodidade em sua voz, mas não quis insistir. Estou fazendo café da manhã. Você gosta de ovos? Clara olhou com desconfiança. Não como há muito tempo. Então vai ter que me dizer se ainda gosta. Ela assentiu e se sentou em uma das cadeiras da cozinha. Marcelo colocou 2 pratos na mesa e serviu um copo de leite para ela. Clara comia devagar, mas sem deixar de olhá-lo de soslaio. — Por que me trouxe para cá? Perguntou de repente. Marcelo pousou o garfo no prato. — Eu não podia te deixar na rua. As pessoas fazem isso o tempo todo. Ele cerrou os lábios. Eu não sou esse tipo de pessoa. Clara baixou o olhar e continuou comendo, sem parecer convencida. Depois do café da manhã, Marcelo levou sua xícara para a sala e se sentou no sofá. Clara o seguiu, mas não se sentou. Caminhou pela sala com cautela, observando tudo com curiosidade. Sua casa é muito grande, comentou ela. Sim. Você mora aqui sozinho? Marcelo fez uma pausa antes de responder. Sim. Ela assentiu e se aproximou de uma prateleira cheia de fotos. Seus olhos se fixaram em uma imagem específica. Marcelo sabia exatamente qual era. Quem é? Perguntou a menina, apontando para a foto de uma garotinha de cabelos claros e olhos brilhantes. Marcelo sentiu o estômago apertar. Minha filha. Onde ela está? Ele engoliu em seco. Ela faleceu. Clara não disse nada de imediato. Olhou a foto em silêncio, como se processasse a informação. Sinto muito. Marcelo forçou um sorriso. Obrigada. Faz 4 anos. A menina passou o dedo pelo canto do porta-retrato. Ela se parece comigo. O comentário foi como um golpe. Marcelo a olhou de verdade pela primeira vez. Cabelo longo, olhos escuros,
expressão séria. Não podia negar que havia uma semelhança. Você me trouxe porque eu te lembro dela. Marcelo sentiu um arrepio. Não tinha uma resposta para essa pergunta. Não sei, admitiu ao final. Clara assentiu, como se já esperasse essa resposta. Voltou para a mesa e se sentou em silêncio. Marcelo sentiu algo crescer em seu peito, algo que não queria analisar. Não podia se apegar a ela. Não podia cometer esse erro. Os dias passaram em uma rotina estranha. Clara continuava na casa. Não falava muito, mas também não tentava fugir. Observava tudo, sempre com os olhos atentos, como se esperasse que, a qualquer momento, Marcelo a mandasse embora. Mas ele não o fez. Todas as manhãs, tomavam café juntos. Ele trabalhava em seu escritório, e ela explorava a casa em silêncio. À noite, assistiam televisão sem dizer muito. Não era uma família, nem sequer amigos, mas havia algo que os mantinha sob o mesmo teto. Até que, numa tarde, tudo mudou. Marcelo estava em seu escritório, revisando documentos, quando sentiu um olhar sobre ele. Virou-se e viu Clara parada na porta, segurando algo nas mãos, uma foto, a mesma de sua esposa e filha. "O que você está fazendo?" perguntou ele, a voz mais dura do que pretendia. "Desculpa", murmurou a menina. "Eu estava olhando as coisas na sala e encontrei." Marcelo respirou fundo, tentando controlar as emoções. "Não precisa se desculpar." Clara olhou para a foto e depois para ele. "O que aconteceu?" Ele fechou os olhos por um momento. Não queria falar sobre aquilo. Nunca falava, mas Clara continuava ali, esperando. "Foi um acidente de carro", respondeu, com a voz rouca. Ela apertou os lábios. "Você estava lá." Marcelo balançou a cabeça. "Eu estava em uma reunião. Quando me ligaram, já era tarde demais." O silêncio se espalhou pela sala. Clara voltou a olhar para a foto. "Ela se parece comigo." Marcelo sentiu o estômago se contrair. "Sim. Foi por isso que me trouxe para cá." Ele não tinha uma resposta direta, ou talvez tivesse muitas. "Eu não sei." Clara colocou a foto de volta na mesa. Sua voz saiu frágil. "Às vezes, eu me pergunto se alguém teria me procurado se eu tivesse morrido no incêndio do abrigo." Um arrepio percorreu a espinha de Marcelo. "Não diga isso." "Mas é verdade." Ele conhecia aquele sentimento. Viverá com a mesma sombra no peito por anos. Não queria que Clara carregasse esse fardo também. Marcelo se levantou, aproximou-se dela e se agachou até ficarem na mesma altura. Segurou seu rosto com cuidado. "Você importa. Entende isso?" Clara olhou com cautela. "Para quem?" Ele abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Não sabia a resposta. Não ainda. As semanas passaram, e Clara continuava na casa de Marcelo. Não era algo que ele tivesse planejado. No começo, pensava que seria temporário, que logo levaria para algum lugar seguro assim que encontrasse uma solução. Mas nunca procurou uma alternativa, e ela também não tentou ir embora. Era curioso. Eles se acostumaram à presença um do outro sem perceber. Já não havia mais silêncios desconfortáveis na casa. Não parecia mais vazia. Até que, em uma tarde comum, o telefone tocou. Marcelo atendeu distraído, organizando alguns documentos. "Senhor Almeida, falamos do Departamento de Proteção à Criança." Marcelo imediatamente se endireitou na cadeira. "Sobre o quê?" "Recebemos uma denúncia sobre uma menor que está vivendo com o senhor. Parece que ela não possui um tutor legal. Precisamos avaliar a situação antes de tomar qualquer decisão." Ele apertou o telefone contra o ouvido. "O que isso significa?" "Um assistente social visitará a sua casa para conversar com o senhor e com a criança. Dependendo da avaliação, determinaremos o melhor curso de ação." O silêncio tomou conta da sala. Marcelo olhou para a porta, como se esperasse ver Clara ali, mas ela não estava. "Quem informou que ela está comigo?" "A denúncia foi anônima. Não se preocupe, não há nada ilegal, mas a menina não tem uma tutela formal. Precisamos iniciar o processo de adoção." Marcelo não respondeu de imediato. Sentia algo dentro de si se fechar, como se uma sombra envolvesse seu peito. "E se ela não quiser ir com essa família?"
Seria melhor que o senhor conversasse com ela. É um bom lar, com pessoas dispostas a oferecer estabilidade. Não podemos deixá-la sem um futuro seguro. Marcelo desligou sem se despedir. Ficou sentado no sofá, os olhos fixos no telefone. Não conseguia evitar a sensação de que estavam prestes a arrancá-la de sua vida. Mas, no fundo, sabia que não tinha o direito de impedi-lo. Clara apareceu na porta, as sobrancelhas franzidas. Por que você está com essa cara? Marcelo a olhou e sentiu um nó na garganta. Precisamos conversar. Ela cruzou os braços. Sempre que dizem isso, é algo ruim. Ele exalou devagar. Encontrar uma família que quer te adotar. O rosto de Clara mudou. Seus lábios se apertaram e seu corpo ficou tenso. Eu não quero ir. Clara. Eu não quero, disse ela, a voz carregada de raiva. Você não me conhece. Não pode decidir por mim. Marcelo passou a mão pelo rosto. Eu não estou decidindo por você. Só quero que você tenha a melhor oportunidade. E quem disse que isso é o melhor? O silêncio tomou conta dos dois. Marcelo nunca havia pensado nisso. Sempre acreditou que uma criança deveria estar com uma família. Mas, e se Clara já tivesse encontrado a dela? Ela o olhou, esperando uma resposta, mas ele não a tinha. Não ainda. A casa estava em silêncio, mas não era o mesmo silêncio de antes. Este era pesado. Desde a ligação, Clara havia deixado de falar com Marcelo. Trancava-se no quarto ou passava horas na sala, olhando pela janela. Estava magoada, e ele não podia culpá-la. Ele próprio não sabia o que fazer. Dias se passaram, e Marcelo já não conseguia adiar a conversa. Subiu as escadas, bateu à porta do quarto dela. Clara. Nada. Ele bateu novamente. Vou entrar. Girou a maçaneta e abriu a porta. Encontrou-a sentada na cama, abraçando os joelhos. Não o olhou. Precisamos conversar, disse ele, cruzando os braços. O silêncio permaneceu. Marcelo suspirou. Não quero que você se sinta traída. Não estou tentando me livrar de você. Clara levantou a cabeça, o olhar severo. Se você não quer que eu vá, por que está me obrigando? Marcelo sentiu o aperto no peito. Não tinha uma resposta clara. Não quero que você termine sozinha na rua de novo. Eu não estou sozinha, respondeu ela, firme. Ele a olhou fixamente. Essa família pode te dar estabilidade, uma casa, pais que te cuidem. Eu já tenho um lugar. Sua voz tremeu um pouco. Marcelo sentiu o golpe em cheio. Ela estava falando dele. Ela ouvia como seu lar. Não é tão simples, murmurou, desviando o olhar. Clara apertou os lábios. Você tem medo. Ele franziu a testa. Medo do quê? Medo de que eu fique, sussurrou ela. Medo de que eu me torne algo real para você. O ar pareceu mais pesado. Marcelo sentiu algo dentro de si se partir. Clara estava certa. Não era ela quem tinha medo de ser abandonada. Era ele quem tinha medo de perder alguém novamente. Respirou fundo. Amanhã vamos conhecer a família, disse, tentando manter a voz controlada. Você não precisa tomar uma decisão agora. Clara olhou com raiva. Eu já tomei minha decisão. Levantou-se da cama e saiu do quarto, empurrando levemente ao passar. Marcelo fechou os olhos. Não queria perdê-la. Mas, e se já tivesse perdido? Na manhã seguinte, o ambiente na casa era tenso. Clara não dirigiu uma palavra a Marcelo desde a noite anterior. Ele percebeu, mas não tentou forçar nada. Sabia que ela estava ferida. Quando chegou a hora, ambos entraram no carro em silêncio. A viagem até a casa da família adotiva pareceu eterna. Clara olhava pela janela, os braços cruzados. Marcelo focava na estrada, mas sentia a tensão crescer em seu peito a cada quilômetro. Ao chegarem, foram recebidos por Helena e Roberto, um casal simpático de cerca de 40 anos. A casa era grande, com um jardim bem cuidado e um ambiente acolhedor. Seja bem-vinda, Clara, disse Helena, com um sorriso caloroso. Que bom te conhecer. Clara assentiu, mas não sorriu. Entraram na casa e foram convidados a tomar café. O casal era gentil, mas Clara não relaxava. Sabemos que tudo isso é repentino, disse Helena. Não queremos te pressionar.
Só queremos que saiba que aqui você terá um lar. Marcelo observava a cena em silêncio. Era um bom lugar. A casa tinha luz, calor. Clara estaria bem ali. Mas então ele a olhou e soube a verdade. Ela não queria estar ali. Posso falar com Marcelo a sós? Perguntou Clara de repente. Helena e Roberto trocaram olhares, mas assentiram. Saíram para o jardim, deixando-os a sós. Você gostou da casa? Perguntou ele. Clara olhou, os olhos sérios. Você realmente quer que eu fique aqui? Marcelo exalou. Eu quero o melhor para você. O melhor para mim é ficar com você. E naquele momento, ele percebeu a verdade. Não podia deixá-la ir. Não queria. Ela já era parte de sua vida. Marcelo sentiu o ar escapar de seus pulmões. Não era tão simples quanto Clara fazia parecer. Se ele a adotasse, não haveria mais volta. Seria responsável por ela. Teria que enfrentar seus próprios medos e aceitar que havia essa pegada menina. Não é fácil, Clara, disse ele, tentando manter a calma. Ela apertou os punhos. Por que não? Marcelo fechou os olhos. Porque tinha medo. Medo de se apegar e perder de novo. Medo de não ser bom o suficiente para ela. A voz de Clara saiu baixa, quase um sussurro. Se você não me quer, apenas diga. Aquelas palavras o atingiram como um soco. Marcelo a olhou, de verdade. Seu cabelo despenteado, os olhos escuros e brilhantes, a garotinha que havia entrado em sua vida sem aviso e a havia mudado por completo. E então ele soube. Não podia deixá-la ir. Não queria. Ajoelhou-se diante dela, segurou seu rosto com delicadeza e disse: Nunca mais diga isso. Eu te quero aqui. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Então me leve para casa. Marcelo assentiu. Segurou a mão dela com firmeza e, pela primeira vez em anos, não se sentiu sozinho. O caminho de volta para casa foi completamente diferente da ida. Antes, Marcelo sentia um peso no peito, como se estivesse perdendo algo sem poder evitar. Agora, ao dirigir com Clara ao seu lado, tudo parecia mais claro. Não havia dúvida, ela era sua família. Ele a observava de relance. A menina estava com a cabeça encostada na janela, uma expressão tranquila no rosto, embora seus dedos tamborilassem levemente nas pernas. O que foi? Perguntou ele. Nada, murmurou ela. Só estou esperando você mudar de ideia. Marcelo franziu o senho. Não vou mudar de ideia. Ela olhou de soslaio. Os adultos sempre dizem isso e depois mudam. Ele suspirou. Não podia culpá-la. Parou o carro em frente à casa, desligou o motor e se virou para ela. Isso não vai ser fácil, disse ele. Vai levar tempo. Haverá regras, coisas novas. Eu sei. Mas se você me der uma chance, eu farei o possível para ser alguém em quem você possa confiar. Clara baixou o olhar. Nunca tive isso. Marcelo sentiu o peito apertar. Você terá agora. Ela não respondeu de imediato, mas, depois de alguns segundos, assentiu. Entraram juntos na casa. Tudo parecia diferente, como se, pela primeira vez, aquele lugar fosse realmente um lar. Marcelo iniciou o processo de adoção. Sabia que não seria simples, que enfrentaria barreiras legais e teria que provar que podia ser um tutor responsável. Mas estava decidido. E se eles disserem não? Perguntou Clara uma noite, enquanto jantavam. Não vão. Como você pode ter tanta certeza? Ele sorriu de leve. Por que não vou desistir? Clara sustentou o olhar dele por um momento. Depois, lentamente, esboçou um sorriso, pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. E, para Marcelo, isso era tudo. 4 meses depois, Marcelo estava sentado no escritório de seu advogado, revisando uma pilha de documentos. O processo não havia sido fácil. Entre entrevistas com assistentes sociais, avaliações de celular e testes psicológicos, parecia que precisará provar mais sobre si mesmo nesses meses do que em toda a sua vida. O tribunal revisará a solicitação final na próxima semana, disse o advogado. Se tudo der certo, você terá a guarda oficial de Clara. Marcelo exalou aliviado. Ainda havia nervosismo em seu peito, mas ele estava mais perto do que jamais imaginou. Olhou para Clara.
que estava sentada ao seu lado, as mãos apertadas sobre o colo. Seus olhos se arregalaram e, por um momento, parecia não entender o que haviam acabado de dizer. Isso significa que... Marcelo assentiu. Significa que, oficialmente, você é minha filha. O rosto da menina permaneceu sério por alguns segundos, como se não acreditasse. Então, sem aviso, ela se jogou nos braços dele, abraçando com força. Marcelo sentiu um nó na garganta enquanto o envolvia em seus braços. Obrigada, murmurou ela contra o peito dele. Não, sussurrou ele, fechando os olhos. Obrigado a você. Alguns dias depois, Marcelo chegou em casa mais cedo do que o habitual. Pela primeira vez em anos, não tinha pressa de voltar ao escritório. Deixou a chave sobre a mesa e foi até a sala, onde encontrou Clara sentada no sofá, os pés descalços e um livro aberto sobre as pernas. Ela levantou o olhar e o observou com curiosidade. Você não costuma chegar tão cedo. Marcelo sorriu. Às vezes, é bom chegar em casa cedo. Sentou-se ao lado dela e espiou o livro. Sobre o que é? Clara deu de ombros. Sobre alguém que encontra seu lugar no mundo. Ele a observou por um momento. E você? Ela franziu o senho. Eu o quê? Você encontrou seu lugar. Clara o encarou por um longo segundo. Então, lentamente, assentiu. Sim. Marcelo sorriu. Fico feliz em ouvir isso. Ela o olhou, como se o avaliasse, e então fez algo que nunca havia feito antes. Recostou-se contra o braço dele, apoiando a cabeça em seu ombro. Marcelo sentiu o coração apertar. O silêncio na casa já não parecia vazio. Pela primeira vez em anos, era um silêncio cheio de paz. Era um lar. Às vezes, a vida nos coloca à prova de maneiras inesperadas, mas também nos dá segundas chances para encontrar nosso verdadeiro lar. Os dias seguintes foram repletos de expectativas. Marcelo sabia que o processo de adoção ainda precisava passar pela avaliação final do tribunal. Embora já se sentisse pai de Clara, a oficialização era o último passo para garantir que nada pudesse separá-los. Na manhã da audiência, o clima na casa era tenso, mas também havia uma sensação de esperança. Clara vestia um vestido simples, mas limpo e bem ajustado, que Marcelo havia comprado especialmente para o dia. Ele mesmo optou por um terno discreto, tentando equilibrar a seriedade da situação com um toque acolhedor. Está pronta? Perguntou ele, ao vê-la na porta do quarto. Clara assentiu, mas sua expressão revelava mistura de ansiedade e medo. E se eles não me quiserem? Marcelo se aproximou, agachando-se para ficar na altura dela. Isso não vai acontecer. Você já é parte da minha vida. Só precisamos oficializar isso. Ela respirou fundo e segurou a mão dele. Juntos, caminharam até o carro. O tribunal era um prédio imponente, mas, naquele dia, parecia ainda mais intimidador. Marcelo tentou manter a expressão serena, mas seu coração batia forte. Clara caminhava ao seu lado, a mãozinha apertando a dele com força. Durante a audiência, o assistente social apresentou seu relatório. Falou sobre as avaliações da casa, o progresso emocional de Clara e a disposição de Marcelo em ser um pai responsável. Os advogados discutiram formalidades, mas tudo parecia se mover em câmera lenta para Marcelo. Quando o juiz finalmente tomou a palavra, o silêncio na sala se tornou absoluto. Depois de revisar todas as informações e avaliações apresentadas, começou o juiz. Este tribunal considera que a adoção é, de fato, o melhor caminho para o bem-estar de Clara. Marcelo sentiu o ar retornar aos seus pulmões. Olhou para Clara, que o encarava com os olhos arregalados, como se ainda não tivesse compreendido. Isso significa que sou sua filha? Perguntou ela, baixinho. Sim, respondeu ele, a voz embargada. Oficialmente, você é minha filha. Clara não hesitou. Lançou-se em seus braços, abraçando com toda a força de seu pequeno corpo. Marcelo segurou-a firme, deixando que as lágrimas finalmente corressem. Não de tristeza, mas de alívio e alegria. Eu prometo, sussurrou ele em seu ouvido, que sempre estarei ao seu lado. Com a adoção oficializada, a vida na casa de Marcelo mudou de vez. Clara já não andava na ponta dos pés, temendo ser mandada embora. Pelo contrário,
Ela agora corria pelos corredores, ria alto e enchia o ambiente com uma energia que ele nem sabia que sentia falta. Eles estabeleceram rotinas juntos. Clara foi matriculada em uma escola particular, onde rapidamente fez amigos. Marcelo, antes viciado no trabalho, agora se permitia sair mais cedo para buscá-la, participar das reuniões escolares e até mesmo ajudar nas tarefas de casa. Em um sábado de manhã, enquanto preparavam panquecas juntos na cozinha, Clara o surpreendeu. Papai, posso convidar meus amigos para uma tarde de filmes aqui. Marcelo quase deixou a espátula cair ao ouvir o papai. Desde a adoção, ela nunca o chamara assim. Ele tentou manter a naturalidade, mas um sorriso escapou. Claro, podemos preparar pipoca e escolher alguns filmes. O que você acha? Clara sorriu. E naquele momento, ele soube que todas as dúvidas, medos e dificuldades haviam valido a pena. Meses depois, durante uma reunião de família na escola, uma professora o chamou de lado. Eu só queria dizer o quanto Clara é especial. Ela sempre fala sobre você com tanto carinho. Acho que ela encontrou seu verdadeiro lar. Marcelo olhou para o pátio, onde Clara brincava com outras crianças. Ela ria, livre e despreocupada, como qualquer criança deveria ser. Sim, respondeu ele, acho que encontramos nosso lar juntos. A jornada, que começou com um encontro ao acaso em uma esquina fria da cidade, havia se transformado em uma história de amor e redenção. Marcelo, o homem que antes via o mundo apenas através das janelas de seu escritório, agora enxergava o verdadeiro valor da vida nos olhos de sua filha. E Clara, a menina que um dia acreditou ser invisível para o mundo, encontrou alguém que nunca mais deixaria de vê-la.